Sejam todos bem-vindos ao Podenge e AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha. Eu sou Marina Ribeiro e sejam todos bem-vindos para mais este episódio. E hoje nós vamos discutir o tema experiência como gestor público. E o nosso convidado é o Henrique Rossi Wolff, que tem formação em engenharia civil pela Universidade de Itajubá. Henrique, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Marina, Adílio, é um prazer estar com vocês aqui, né, pela associação também dos engenheiros de Pouso Alegre, juntamente com o CREA, né? Muito obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado por esse convite. Henrique, para a gente iniciar aqui, você pode falar um pouco para a gente quem é o Henrique, de onde que veio o Henrique, por que engenharia, complementar um pouco para a gente sobre a sua formação. Sim, meu nome é Henrique Rossi Wolff, eu sou nascido em Ouro Fino e sou engenheiro civil, né, formado em Itajubá. E desde criança, né, vou contar um pouquinho da história, desde criança eu sempre pensei na engenharia, sempre gostava muito dessa área. Inclusive quando era bem pequeno mesmo, hoje eu estou com 66 anos, quando eu era criança mesmo, Ouro Fino, por exemplo, eu me lembro de 3 ou 4 engenheiros que tinha na cidade, mas nenhum deles trabalhava lá. Então, era uma carência muito grande, não tinha essa engenharia difundida, era muito difícil o pessoal formar engenharia. Inclusive, eu tenho um tio que é falecido hoje, Fernandão, que me inspirou demais. Eu sempre, quando criança, falava, quando eu crescer, eu vou trabalhar com Fernandão. E realmente, graças a Deus, consegui trabalhar um pouquinho com ele. E isso me motivou muito. Então, é uma área que eu sempre fui apaixonado pela engenharia e, graças a Deus, consegui formar engenheiro, que é uma dificuldade muito grande, tanto financeira como mobilização. Eu formei em 80, em 81, em Itajubá, e transporte, dificuldade, a gente não tinha muitas condições financeiras, então teve que trabalhar bastante e foi uma luta muito gostosa de ter essa luta, de ter vivido essa temporada, essa época com colegas novos, todos. A partir disso aí, eu cheguei a trabalhar antes de formar também, porque eu fiz um curso técnico em Ouro Fino, que era muito bom, um curso técnico de edificações, que me deu uma base muito grande para a engenharia. Nessa época eu consegui trabalhar com meu tio na usina atômica, na fundação das usinas atômicas. Então, desde dessa época eu já tinha os olhos voltados para a engenharia. Depois fui para Itajubá, formei lá para estudar. A escola era muito difícil, muito pesada, aulas cedo à tarde, à noite, variados, né? E os buracos que eu tinha de folga das aulas, eu consegui dar aula em algumas escolas, né? Eu dava aula em uma escola de Itajubá, num cursinho, na escola técnica de Ouro Fino, que eu formei lá, tenho orgulho de dizer isso. Felizmente a escola fechou, mas era uma excelente escola técnica de construção, né? Que era da área de agrimensura, estradas e edificações. E também tive a honra de dar aula também no Colégio Técnico de Paraisópolis. Então foi uma luta gostosa, bastante trabalhosa, mas isso aí a gente dá muito valor nas pessoas, né, que lutam para poder formar e ter uma profissão. Muito legal, né, Adílio? Hoje Sim. Vamos ter uma conversa muito boa aqui com o Henrique. Henrique, para o nosso primeiro bloco aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória e o início da sua carreira. Você pode explicar para a gente quando que surgiu esse interesse pela engenharia? Sim, como eu falei, desde criança, né, pela engenharia. Aí, depois de formado, eu ainda fiz alguns trabalhos. Eu trabalhei no DR em Ouro Preto, Mariana, trabalhei na Copasa em Lavras, trabalhei também em São Paulo, numa construtora, fiz um prédio lá, no Ibirapuera. Depois fui para o Rio de Janeiro, trabalhei numa empresa de medicamentos. E, no fim, acabei voltando para Ouro Fino. Quando eu voltei para Ouro Fino, eu tinha um tio que era prefeito lá, ele tinha ganhado a eleição, ele falou: Henrique, me ajuda a montar aqui a estrutura da prefeitura, porque não tinha departamento de obra assim
Eu tinha o departamento de obra, mas não tinha a área técnica, não tinha a parte de engenharia, nada. Nunca tinha havido um engenheiro na prefeitura. Então ele me convidou, falei, eu vou ficar uma temporada com você aqui. No fim, ajudei ele a montar os departamentos de engenharia, de obras, trabalhando muito. E acabei radicando lá. No fim, fiquei por lá, acabei fazendo concurso e virei um servidor público, trabalhando na prefeitura com todos esse pessoal todo lá para estruturar, né, fazer as leis, os planos, os códigos, com o que a gente pôde ajudar. E acabei ficando, fiz o concurso, ficando, e depois, com esse tempo todo, que eu tenho mais de 40 anos de prefeitura, acabei entrando na política, né? Nunca tinha pensado em entrar na política, mas a política, eu digo que chega um certo momento, você não manda mais em você, o pessoal pega e te enfia lá. Então, eu acabei sendo vice-prefeito por 3 mandatos e fui prefeito nesse último mandato agora, ficando esse tempo todo lá, na prefeitura. Então, tive uma grande experiência lá e eu vou falar algumas coisas para vocês aqui em questão de gestão de cidades de portes menores, né? Não como Pouso Alegre, que é uma cidade grande, uma cidade que tem bastante recurso, mas as cidades pequenas que dependem muito de verbas de governamentais, né? Por isso que eu acho importante os consórcios, isso que eu vou falar um pouquinho para vocês depois. Então, na verdade, o que motivou você a partir da engenharia, né, para a administração pública, né, foi, então, a ajuda com o que o seu tio te pediu. Exatamente, são os 2 tios que eu falei, são irmãos, né? Um era engenheiro, eu trabalhei com ele na parte de engenharia, e depois o meu tio foi prefeito, esse outro irmão, Francisco Chico Rossi, foi prefeito lá, e pediu para que eu ficasse uma temporada com ele. Essa temporada durou mais de 40 anos. Ele saiu e eu acabei ficando por lá. Sabe o que é legal? Porque as pessoas comentam muito a respeito de sucessão familiar, né? E aí a gente vê da engenharia para a administração pública também, né? Sim, mas na área de engenharia, né? Eu não pensava na área pública de política, né? Eu sempre partia para a área técnica. E no fim eu acabei ficando lá. Arrumei um sócio também, montamos uma indústria de pré-moldados de concreto. O Paulo Afonso Pereira, meu sócio hoje. Temos uma loja de material de construção e uma empresa de locação de equipamentos para construção. No fim, eu radiquei lá e fiquei lá, ficamos por lá mesmo. Então, desde o início, foi você que teve que montar lá toda a estrutura, né? Do início na carreira pública dentro lá, da parte de engenharia. Sim, ajudei a estruturar, né? Já existia, né? Lógico que tinha, mas não tinha parte técnica, não tinha engenharia, não tinha topografia. Então, nós fomos montando a partir do passar dos anos. Hoje, por exemplo, a prefeitura tem vários engenheiros, tem técnicos, né? Tem topógrafos, tem desenhista. Antigamente não tinha nada. Era uma aventura, na verdade. É uma aventura, vai montando, mas é o tempo que vai nos ensinando e vai acontecendo. Vai acontecendo e as cidades vão melhorando, né? Hoje, as cidades, por exemplo, já possuem engenheiros, né? Nós éramos associados antigamente era uma associação, a MESP, aqui de Pouso Alegre, né? Então a gente dependia muito daqui para quando precisava de um levantamento ou de uma parte de engenharia ou até maquinário. Era através dessa associação. Hoje os municípios já possuem maquinário, já possuem a parte técnica. Tanto é que esse consórcio aqui de Pouso Alegre, que nós fazemos parte, ele teve que mudar também a sua metodologia de trabalho, porque os municípios já não precisavam mais de máquina, então eles pararam com isso aqui. Então eles trabalham mais na parte de gestão. Eles têm um trabalho de gestão muito bem feito aqui. Então, é muito na parte que as prefeituras utilizam muito hoje, a parte de licitações, entendeu? Ela ocupa, por ela ser consorciada, essa associação hoje virou um consórcio, né? E então, os municípios hoje fazem parte desses consórcios, mais na parte burocrática, vamos dizer, licitações, a área de advocatícia, então, mais nessa área que precisa, não na parte física, mais de maquinário. E mudou muito e a gente tem uma assessoria muito boa aqui. E também tem um consórcio também, que é a CISAMESP hoje, que é um consórcio de saúde. Por isso que eu falo, as cidades pequenas têm que se unir, têm que ter esses consórcios para poder se virar, porque os recursos são muito curtos nos municípios hoje. Henrique, falamos um pouquinho da sua trajetória e início de carreira.
Você até deu uma pinceladinha, mas vamos falar um pouco mais sobre os desafios e aprendizados na gestão pública. Quais foram os maiores desafios técnicos e administrativos que enfrentou como secretário de obras? Então, o problema do órgão público, principalmente prefeituras, é a morosidade, a burocracia é a morosidade. Então, as obras não andam, as licitações são demoradas, os problemas ambientais se arrastam demais. Isso aí é o que trava, não que as leis sejam ruins, elas são morosas para ser resolvidas. E isso aí atrasa muito as obras. Eu, como prefeito agora, não consegui terminar algumas obras lá, deixei para o meu sucessor terminar essas obras aí Foi planejado? Foi. Mas o que acontece? Cai numa licitação, depois eu vou até detalhar aqui, tem uma licitação, depois a empresa não é boa, não termina a obra, a outra não conseguimos acertar um problema ambiental que rolou anos. Então, os desafios são a burocracia. É muito travado. E a gente, como técnico, eu sou engenheiro, eu quero ver, eu ia fazer essa eu pergunta quero ver agora. a obra andar, eu quero ver, você marcou para terminar a obra no final do ano, vamos entregar no final do Eu ano. ia falar Mas exatamente isso. difícil. Qual é a sensação para o engenheiro ter que lidar com esses trâmites públicos? Difícil. É difícil e complicado. Então, E os municípios hoje, que eu ia falar, os recursos são muito pequenos para os municípios. Os municípios vivem praticamente hoje de um FPM, que é um fundo de participação, que é um bolo de recurso que é rateado entre os municípios através do número da população. E do ICMS, né, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, que esse recurso vai para o governo federal e depois retorna para a gente, vai todo para lá. Quer dizer, eu digo, os municípios que trabalham, que fazem e produzem, e os recursos, os impostos, as taxas vão todo para o federal. Quando volta, é chato falar, mas volta migalhas, né? Volta para o estado um pouquinho e volta para o município menos ainda. Então, e os municípios menores ainda, que não têm empresas, que não têm fábricas, então ele vive praticamente de um FPM, né? De participação. Então, e isso a dificuldade é muito grande financeira. Eu vejo pelos meus colegas lá, teve anos lá que quase que não pagaram o 13º. E a gente sempre fazia uma reserva de caixa, sempre para ter um recurso, mas eu tive colegas lá, prefeitos, que passaram muito apertado em função da conjuntura do país, que atravessa uma fase difícil financeiramente. Então, é isso que pega muito nos municípios, né? O município trabalha, faz tudo e os recursos são muito pequenos. Então, prefeito, eu sempre digo que um prefeito hoje tem que, entre aspas, ele tem que ser pedidor de esmola. Ele tem que botar uma equipe boa trabalhando lá e correr para Brasília e Belo Horizonte para buscar recursos, pedir esmola lá. E é difícil, é complicado, mas é a vida. Nós temos que fazer o melhor possível para a população. Aqui, ser prefeito, vamos atender bem o melhor possível nos nossos munícipes. Ainda dentro dos desafios do aprendizado na gestão pública, o que você considera essencial para gerir o departamento de água e esgoto de forma eficiente? Pois é, também fui diretor do departamento de água e esgoto nosso, o DEMAI. E o DEMAI, quando eu entrei na prefeitura, ele era gerido o antigo SAI, que era a Fundação CESP. Depois nós municipalizamos o departamento de água e esgoto, que não é o caso de Pouso Alegre aqui, que tem a concessão da Copasa, né? Lá é municipal da nossa cidade. Por quê? Porque nós temos água de mina, água de serra, são águas boas mesmo. Então, a gente não viu a necessidade de passar para uma empresa pública para gerir isso. Então, nós mesmos fazemos. Então, também foi um trabalho árduo, eu fui diretor na época lá, mas conseguimos fazer um bom trabalho e continua com o departamento de água e esgoto lá, um departamento bom, que temos água, como falei, temos água boa. O que pega lá é o tratamento de esgoto. Então, nós não temos esse tratamento de esgoto, então eu digo, o município vai buscar esse recurso aonde? Teria que buscar na FUNAS ou no Ministério em Brasília, e esse recurso é difícil. Então, Ouro Fino, por exemplo, eu digo que para montar para fazer um tratamento de esgoto, hoje a gente fala em torno de 50, 100 milhões. Seria nessa faixa aqui. O município não tem como fazer isso aí, entendeu? Então, o último trabalho nosso lá foi tentar terceirizar esse trabalho, entendeu? Nós começamos a fazer esse trabalho, mas como eu digo, tudo é moroso, então ficou para o próximo prefeito dar continuidade nesse trabalho de terceirizar.
isso aí. Então, o que pega é o que eu falo, os municípios, a falta de recursos dos municípios é muito grande. Isso aí é uma queixa de todos os prefeitos. Volto a repetir que eu estou falando de administrações de cidades menores, não como Pouso Alegre, né? Pouso Alegre é uma cidade que tem muitas indústrias, então ela arrecada muito, porque ela arrecada, como eu te falei, o ICMS, e ela tem também o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que isso aqui que gera muita riqueza para o município. Então, são muitos trabalhadores, então as grandes empresas trazem bastante recurso para o município. Então, ele não fica muito atrelado, muito preso nos governos, né, federal e estadual. Perfeito. E como foi equilibrar decisões técnicas de engenharia com questões políticas e orçamentárias? Pois é, mas é difícil, é muito difícil, porque o engenheiro quer ver lá, 1 mais 1 é 2. Para nós é isso aqui. E a política depende de burocracias, depende de uma série de fatores que não encaixam muito para o engenheiro, não. Mas como eu estou acostumado lá, fiquei muito tempo lá, eu aprendi com o tempo como que funciona a máquina pública. Então, a gente vai tentando melhorar e vamos trabalhando e buscando recursos e fazendo financiamentos e buscando para conseguir equilibrar esses orçamentos. Hoje eu queria só comentar, por exemplo, um orçamento do município hoje, ele é obrigatório a gastar 25% com educação, mínimo. 15% com saúde. Impossível gastar menos de 20%, 25% da saúde. Se você somar aí, deu 50%. A folha de pagamento gira em torno de 50%. Cadê o resto do dinheiro? O que eu faço com assistência social? O que eu faço com obras? O que eu faço com meio ambiente? O que eu faço com segurança? Então, você tem que enxugar no pessoal. Não tem outra saída. Então, é muito difícil mesmo. Diz a parte financeira do município, o orçamento do município é muito difícil.